Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, nosso bate-papo agora noturno. Vou trazer algumas informações sobre o Vasco num vídeo tiro curto. Esse aqui é o propósito desse vídeo de noite. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Olha aí, se você ainda é inscrito, que às vezes tira, ativa o sininho, tudo aquilo que o YouTube pede, beleza? Antes de trazer algumas informações, só vou trazer uma que saiu agora no fim do dia, que a Vasco TV foi invadida por hacker de novo. Tomaram ali o controle da Vasco TV e aí depois o controle foi reestabelecido. Mais uma vez a Vasco TV sendo atacada por hacker, tendo o controle ali tomado por hacker, tá? Então, uma informação que saiu agora no fim do dia. Agora vamos falar sobre o futebol do Vasco. O Vasco encara o Volta Redonda só no sábado. É um jogo importante porque uma vitória pode praticamente encaminhar a classificação do Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca e vale vaga para a Copa do Brasil 2025. Para esse jogo, é provável que o Vasco entre com um time mesclado, um time misto. Eu sei que tem um monte de gente falando que porra de time misto, tem que meter time titular. Lembrar que na terça-feira tem um jogo encardido contra o Marcílio Dias na Copa do Brasil. E esse campeonato amaldiçoado já tirou 2 jogadores do Vasco importantes, pelo menos um é titular, que era o Paulinho, e tirou o Jair, tirou da temporada. Então um campeonato que já está custando muito caro para o Vasco. E aí, bota um time titular, o cara se machuca, e acaba ficando de fora desse jogo contra a Copa do no Marcílio Dias na Copa do Brasil na terça, a gente pode ser eliminado na primeira fase. Fora a vergonha, a grana que deixa de receber, porque estão fazendo uma celeuma lá para receber lá no Ercílio Luz, lá, que é o estádio Marcílio Dias, aqui é para poucas pessoas, acho que é 5, 6 mil pessoas, estão querendo liberar 500 ingressos para a torcida do Vasco, bloquearam venda de ingressos para a torcida do Vasco, cobraram 300, 500 reais por ingresso. Assim, estão fazendo de tudo aí para sacanear o torcedor do Vasco para esse jogo. E é um jogo que já é de de caráter eliminatório, não tem jogo de volta. O Vasco tem a vantagem do empate. Se o Vasco chegar lá e empatar, está classificado. Se o Marcílio Dias vencer por qualquer resultado simples, o Vasco estará eliminado da Copa do Brasil, bate na madeira. Por isso a gente precisa poupar alguns jogadores sim no Campeonato Carioca, que esse campeonato carniceiro está tirando vários jogadores do Vasco da temporada. A Copa do Brasil, ela começou hoje. Vou trazer os 2 primeiros jogos da Copa do Brasil, que 2 zebras. Um tá rolando, não sei se é zebra, porque o time pode empatar e se classificar. O Remo foi encarar o Porto Velho e perdeu por 1-0. O Remo está fora da Copa do Brasil. Olha o prejuízo para o Remo, e o Porto Velho acaba se salvando aí na temporada, porque entra quase que 1 milhão nos cofres do clube, vai disputar uma segunda fase, ganha mais uma grana, e isso serve para pagar salários, para colocar a conta em dia de fornecedor. Esses pequenos clubes é uma maravilha quando eles conseguem passar em fase de Copa do Brasil, conseguem inclusive fazer contratações para os campeonatos estaduais, e aí o legal, bacana da Copa do Brasil é isso. Então o Porto Velho eliminou o Remo e o Nova Venência tá eliminando o Botafogo de São Paulo, 1-0. Tinha terminado o primeiro tempo 1-0 e eles estavam pressionando. Estava mais fácil o Nova Venência fazer 2 do que o Sport, do que o Botafogo de São Paulo fazer o segundo gol. E amanhã tem Cruzeiro e Souza da Paraíba, o Botafogo de São Paulo fazer o gol do empate. Tem vários jogos rolando já da Copa do Brasil, um campeonato que é bastante interessante, que é o campeonato de mata-mata, já que o Campeonato Brasileiro virou um campeonato de pontos corridos. Se eu falei que o Vasco deve poupar jogadores, ele vai de mistão nesse jogo contra o Volta Redonda, a gente vai ter um jogador disponível para essa partida e ele pode estrear, que é o Sforza, o argentino Sforza, contratado pelo Vasco. Eu falei aqui num vídeo aqui que na hora que eu fui falar do Depena, eu acabei depois falando Sforza, só que as pessoas entendem, né? Eu falei Depena no começo e no final, só porque no meio eu falei Sforza uma vez, aí ficou um monte de gente falando que eu confundi, mas acontece. O Sforza
teve o nome no bid e no Bira está liberado para o jogo no sábado. Agora saber se o Ramon vai contar ou escalar o jogador e poupar alguns jogadores, por exemplo, o Payet, né, não sei, lá o Pablo Galdamés, tem o Verratti com a costela que a gente sabe que tem um problema ainda, né? A zaga do Vasco, não sei se volta a zaga titular. Enfim, vai rolar um mistão. Alguns jogadores devem ficar no banco para que, se precisar, já visando esse jogo contra o Marcílio Dias na terça-feira. E o Sforza pode ser aí a estreia dele no sábado contra o Volta Redonda, tá? Uma outra informação, o Vasco emprestou o jovem Paixão. Paixão chegou a jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano. Foi para o time titular, chegou a jogar no Campeonato Carioca também. Ele está emprestado para o América de Natal, tá? Então o Paixão, que já inclusive já foi registrado, saiu o nome dele também, já está registrado, liberado para jogar pelo América de Natal. É oficial, o Vasco renovou e anunciou a extensão de contrato do atacante Verratti, vai até dezembro de 2025. Números do Verratti são 12 gols em 28 jogos. É um cara de suma importância para o Vasco. Fez os 2 gols contra o Botafogo, mas fez os gols importantes para a gente não cair para a segunda divisão. O Verratti fica, só que é muito pouco para uma temporada. Além de estar lesionado, porque a gente sabe que lesão de costela não cura fácil, a gente precisa muito de um jogador para chegar e jogar com o Verratti. Não é que a gente precisa de uma sombra, um reserva para o Verratti. A gente precisa de um jogador para jogar com o Verratti no ataque e precisa de jogadores para aí sim complementar o elenco, para estar no banco de reserva, porque para mim ainda 2 posições que são carentes de bons jogadores para a gente ter uma temporada mais tranquila. É o meia, porque a gente perde o Paulinho, o Jair, eu nem falo que o Jair é um jogador mais segundo volante, o Paulinho é um cara que encostava mais, chegava mais na frente, então só tem um Payet. A gente precisa muito de um meia de qualidade para jogar com na hora que precisar estar ali, né, substituir o Payet. E a mesma coisa com relação ao atacante Verratti. Eu tinha trazido a informação do Depena, que o Atenção Vascaínos falou que a 777 já tinha liberado, que o negócio estava encaminhado, e parece que a 777 desistiu do negócio. Agora o Corinthians está interessado no jogador, e o Depena não vem, como de costume, né? O Depena não vem para o Vasco da Gama e agora ele pode pintar no Corinthians. Assim, Cruzeiro vai lá e contrata o jogador especulado pelo Vasco, o Corinthians, todo mundo, e o Vasco fica brincando com coisa séria, né? Tá, o time tá jogando bem os clássicos, o time tá encaixadinho, é muita vontade, muita pegada, né? O meio, defensivamente, acho que a gente tem um dos melhores times aí do Campeonato Carioca. Defensivamente, goleiro, os 2 laterais são bons, a zaga, a gente tem zaga titular, que é o João Medel e o Léo, são bons. Quando entrou agora o Michael e o Rojas, deu uma caída, mas seguraram a onda num clássico, né? Então, a gente defensivamente, aí você tem os volantes, você tem o Zé Gabriel que tá jogando bem, você tem o Galdamés que tá jogando bem, o Meia Payet tá jogando bem, agora precisa de atacante. A gente precisa de atacante, precisa de suplente também para o meio de campo. Então tá aí as informações do nosso bate-papo curto, só deixa o like, se inscreve. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.